Continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, num convênio firmado entre a AME São Paulo e o Grupo Espírita Caibar-Schutter, que nós possamos, nesse capítulo 4, dada a dificuldade do capítulo, do livro como um todo, que nós possamos entender o que André Luiz veio nos trazer. Então vamos lá, meus amigos? Então vamos, é o seguinte. Pode sentar. Isso aqui, só para a gente espairecer, para quem não entendeu, isso é uma onda congelada na Antártica. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. André Luiz, nesse livro, ele vai conciliar, vai juntar o quê? Os conceitos da ciência com a mensagem consoladora de Jesus. Ele tenta fazer isso no livro. Mas baseado em quê? Nessa maravilha que nós temos na mão, que é a doutrina espírita. Então, o que é que André Luiz vem nos oferecer aqui? Vem nos oferecer isso aqui, ó. Um admirável estudo científico sobre o harmonioso elo que existe na evolução da alma, os dois planos da vida. Quais são eles? Que nós estamos acostumados e cansados de ouvir. O plano material e o plano espiritual. Mas tem elo entre esses dois mundos? Nós vivemos inseridos numa realidade da qual nós enxergamos 1/8. Então nós não vemos nada na realidade, não é verdade? Então o princípio espiritual, ele incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilharam no cérebro no futuro, diz André Luiz. Com que finalidade? Através das chamadas atividades reflexas do inconsciente. Quando a gente põe o dedo no fogo, a gente fica com o dedo lá queimando, fica pensando, fica esperando, vem aqui, pensa tal e manda uma ordem para tirar o dedo. Então vocês começam a entender o que são atividades reflexas do inconsciente. Então nesse capítulo veremos o que? O automatismo e no corpo espiritual, automatismo no corpo, no perispírito, e as respostas que nós aprendemos no passar do tempo a acumular no nosso inconsciente. Se nós tivermos uma ameaça da vida, alguém que vem correndo com uma lança, alguma coisa para o nosso lado, nós vamos ficar olhando, pensando o que vai acontecer, ou nós já vamos dar no pé? Está aí a resposta do que nós vamos ver agora. Então, para que nós possamos entender bem sobre o automatismo, o que é automatismo? O que é automatismo? Está aqui, ó. Uma atividade ou movimento decorrente de estímulos involuntários ou estímulos inconscientes. Não se tem que pensar para tomar aquela decisão. O que é o corpo espiritual, ou perispírito, ou psicossoma? Alguém tem alguma dúvida? Nunca ouviu falar esse termo? Acho que ninguém que está aqui tem essa dúvida, né? Mas vamos repetir. É o molde que dá origem ao corpo físico, que foi, lá atrás, moldado e continua sendo moldado por quem? Pelo princípio inteligente, pela alma respectiva que cuida deste corpo. E como é que isto acontece? Aqui que começa a entrar realmente os ensinamentos de André Luiz. Como isso acontece? Então, diz ele, ao longo dos tempos, nas multiplicadas experiências das vidas terrenas e das vidas espirituais. Porque a vida continua. A vida aqui mais a vida de lá é a vida real que nós temos. Então não vamos ficar pensando que é só aqui na matéria que houve e que há evolução. Então aqui estamos evoluindo, lá estamos evoluindo. Sempre aproveitando o que fizemos aqui, lá refletimos, aprendemos novas coisas, voltamos para colocar em prática, colocado em prática vamos refletir, buscamos e assim estamos. Como diz o Dr. Inácio,
há pelo menos umas 10.000 reencarnações já. Um fato sublime para reflexão vem através de uma pergunta: como os arquitetos espirituais, cumprindo sempre a orientação divina, conseguiram brindar cada ser vivo com diversos automatismos biológicos? Como é que eles fizeram isso? Veja. Através da existência, né? Através da existência, mas agora vamos nos aprofundar lá dentro no âmago da questão. Então a biogenética vai dar para nós hoje uma pálida ideia de como isso aconteceu. Então vamos examinar o homem, o ser vivo situado no mais alto grau evolutivo do reino animal, como diz André Luiz. Certo? Hoje é o homem. Ou tem alguém superior a nós dentro do reino que nós estamos? O reino hominal, animal hominal. Não temos. Então o que isso aí que nós estamos vendo, o que é? Isso aí... Opa! Então tá bom, exatamente. O que nós estamos vendo? Na fecundação, enquanto zigoto, isso é uma célula com 46 cromossomos, 23 de cada lado que contribuíram para isso. Dura quanto isso? 24 horas. Correto? Portanto, é um ser monocelular, uma única célula. Na segunda etapa, então, da gestação, inicia o período embrionário, aí, durante o qual as características morfológicas vão sendo adquiridas. Dura quanto? Aqui, ó, até a 8ª semana da gestação. Isto é o que? O período embrionário. E depois, na terceira e última etapa, inicia o período fetal, durante o qual o novo ser inicia e conclui o que? A formação das extremidades. Mas para que nós estamos falando tudo isso? Nós não estamos falando em evolução? Criação de automatismo? Isso vem da onde? Toque de mágica? Uma varinha mágica da fada? Não. São milhões e milhões de anos repetindo para poder criar automatismo. É uma experiência que nós vamos agora continuar, mas uma experiência para vocês pensarem, que eu dou sempre, é uma bobagem. Os que são destros, normalmente pegam na hora do banho, pegam o shampoo, põe na mão e passa na cabeça. Inverte a operação, uma bobagem. Põe o shampoo e joga na mão, inverte. Já dá um probleminha. Agora, vamos quebrar as cristalizações de 10.000 reencarnações presas dentro de nós. Vamos quebrar esses automatismos. É fácil? Então, na fase adulta, continuando o desenvolvimento do homem, ele tem mais de 3 trilhões de células agrupadas em aproximadamente 200 espécies, as quais, agindo automaticamente, formam o corpo físico. Por que a célula do pé não nasce na ponta do nariz? Por que a célula da orelha não nasce na mão? Está aqui, ó. Quantas vezes nós tivemos que reencarnar para criar esse automatismo? Infinitas vezes, como já foi dito. Então é graças a esses vários automatismos que foram inseridos pela engenharia divina no nosso corpo humano, que nós chamamos de metabolismo, é que o corpo está vivo. Por que a glândula tireoide lança no corpo tantos microgramas de hormônio? A hipófise tanto. Alguém pensa nisso para falar: ô hipófise, agora é a tua vez, vai, lança. Se fosse assim, ninguém viveria. Porque nós não temos percepção para autorizar essas glândulas no momento exato em que elas têm que jogar no organismo alguma coisa. Vai, criança, cuidado aí com a glicose, queima. Como é que fica? Não tem chance.
São todos os automatismos que viemos criando. É óbvio, não mantém o corpo inerte, né? Desempenha, então, intensas e permanentes atividades desde o momento da célula, ali monocelular, até quando nós desencarnamos. Como eu disse, independe da nossa vontade e, sobretudo, independe do nosso conhecimento. Nós não sabemos quantas coisas se processam dentro de nós que nós não temos a mínima ideia. Então vamos relembrar de uma maneira simples o que é automatismo do metabolismo do corpo humano. Vamos voltar lá para trás para a gente poder entender isso aí. Então ele se divide, o processo metabólico do corpo, em dois grupos denominados: anabolismo, que são as reações que sintetizam alguma coisa, e o catabolismo, que são as reações de degradação. Por exemplo, quebrar uma molécula de glicose e outra que nós vamos ver agora. Então, anabolismo são reações construtivas, produzem o que? A matéria orgânica nos seres vivos. E o catabolismo? Nós vamos ver em seguida, mas para um exemplo, nós temos isso aí, ó, a síntese das proteínas musculares a partir dos aminoácidos. Por que nós nos alimentamos? A partir de agora não vou me alimentar mais, nem vou tomar água. Eu vou continuar normal com o meu corpo? Eu vou conseguir ter sínteses nos meus músculos? Vou ter força? Vou ter energia para realizar o meu trabalho? Não, simplesmente não. Então, isto é trabalho. Imagine, trabalho que nós nem conhecemos. Ou melhor, cada um de nós nem tomamos conhecimento. E tem gente aí que diz: eu trabalhar? Para que trabalhar? O próprio Cristo disse: meu Pai não cessa de trabalhar. Quem somos nós para não trabalhar, se o nosso corpo trabalha sem cessar 24 horas por dia? Quem somos nós para não trabalhar? Não é verdade? Alguma pergunta, algum comentário até aqui, gente? Então vamos em frente. Catabolismo. Então são reações químicas destrutivas, ou seja, uma quebra de substância. No caso, quebrar a molécula de glicose e transformá-la em energia e água. Alguém pergunta, alguém para assim: opa, meu corpo, agora você tem que ir lá, pega aquelas moléculas que estão lá naquele lado, quebra todas elas, precisa de água. Não tem isso, não existe. Isso são automatismos. Então, para manter essas funções vitais, quais são elas? Está aqui, ó, batidas do coração, respiração, temperatura corporal. O organismo gasta uma quantidade de energia e que é denominado pelos médicos de metabolismo basal. Então veja, nós estamos falando em automatismo, mas ainda nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas como é que tudo isso começa? Esse automatismo, então, o princípio inteligente ao longo do tempo, por várias experiências, formou o seu veículo de exteriorização. Foi dominando o quê? Células vivas, terrenas e células espirituais. Oh, Maida, mas tem célula espiritual? Ué, aqui não é uma cópia piorada daquilo que nós temos lá? A vida simplesmente continua. É aquilo que nós, grosseiramente, podemos dizer para entender. O que pesa 1000 quilos aqui, vai pesar 1 quilo lá, naquela dimensão. Mas é exatamente igual. Por que nós não estamos vendo essa quantidade enorme de espíritos aqui presentes? Porque nós estamos inseridos na realidade onde 1/8 com esta matéria nós conseguimos enxergar. Mas eles são diferentes de nós? O eu amanhã serei diferente de hoje? Amanhã, quando nós nos encontrarmos lá, eu vou olhar para o Cabral, para a Darcy, ou vocês olhar para mim e vai ver uma pessoa diferente? Não, exatamente o que nós somos. Nada muda, gente.
Então, tudo isso, as células vivas, para que ele foi dominando tudo isso? Para poder se manter, preservar e renovar a própria vida. Olha a maravilha de Deus, quer dizer, Ele preparou tudo isso, a gente vem, vai, volta, renova, a gente nem percebe que as coisas estão acontecendo. Ai, meu fígado está ruim. Só que eu esqueci que eu bebo uma garrafa de pinga todo dia. Eu estou achando ruim que Deus não olha para mim. Está correto um raciocínio desse? Lógico que não, gente. Ai, meu pulmão, estou com câncer no pulmão, mas fumo 2 maços de cigarro por dia. E acho que está correto. Uma agressão violenta no corpo, para poder essa coisa tão tranquila, tão simplória, mas tão perfeita, eu não posso ficar agredindo. Chega uma hora que sai da função do automatismo. Mãe, Pois não. os médicos compreendem bem esse mecanismo do morfológico? Com certeza, com certeza. Para poder ser um médico de muita capacidade. Médicos que voltam para a doutrina, com certeza, entende isso perfeitamente. Agora, aquele excessivamente materialista, não posso responder, mas os médicos, principalmente aqueles que aqui trabalham, estão conosco, com certeza, isso eu afirmo com segurança. Qual o objetivo deste domínio das células vivas, de natureza física e espiritual, além de manter, preservar, renovar a própria vida? Está aqui, ó. Colocá-las a seu serviço. Eu colocar tudo isso a meu serviço. Para quê? Para que eu expanda e me progrida. Nós estamos aqui para quê? Passando férias aqui na Terra? Estamos aqui deitados numa rede, como eu brinco sempre, com um canudinho, água de coco ali, fazendo de conta que está tudo bem. Não, estamos aqui para evoluir, progredir, corrigir bobagens que fizemos em outras vidas. Trabalhando muito. Ninguém veio aqui para ficar de papo pro ar. Porque na hora que fechar o olho aqui, como ontem, por exemplo, nós atendemos um companheiro da espiritualidade. Não posso morrer, não morri. 50 e poucos anos. Não, eu não morri de jeito nenhum, nem quero morrer, não posso, eu tenho que cuidar da minha fortuna, não posso ir embora. Levou alguma coisa? Porque eu brinco sempre. Caixão cheio de gavetinho, carro forte atrás. Agora vai ver a briga dos herdeiros pela fortuna. E ao invés de aproveitar tudo isso aqui, trabalhar em prol dele, fazendo isso aqui, ó, colocando ao seu serviço, expansão e progresso, ficou focado numa única coisa. Então esse automatismo representa as atividades reflexas do inconsciente. Então quanto mais vai fazendo, tudo fica automático. Um exemplo para melhor entendermos, veja lá. Isso aqui o próprio André Luiz coloca no livro. Para se aprender a ler e escrever, o que nós precisamos fazer? Precisa de um esforço para assimilar o quê? O alfabeto e a escrita. Nós temos que saber coordenar. E isso é de um dia para o outro? Nós aprendemos de um dia para o outro? Nós aprendemos uma língua em uma semana? Quanto tempo? Até assimilar, até aprender a falar, até aprender a escrever e coordenar automaticamente os dois. Não é verdade? Hoje, quando nós escrevemos, nós automaticamente estamos falando, é tudo automático. Mas no começo era assim? Não era. Então, continuando a colocação de André Luiz. Então, para isso, para aprender a ler e escrever, nós dirigimos, focamos a atenção ao uso dos olhos, lábios e mãos em múltiplas fases de atenção e trabalho, visando o que? Superar as inibições iniciais. É assim, então, diz ele, que aprendemos a ler e a escrever, fazendo-o mecanicamente, apenas para registrar na mente ou no papel aquilo que o pensamento formulou.
Começo é difícil. No começo, para nós acostumarmos todas as células do nosso corpo a fazer tudo que ela faz hoje automaticamente, não foi fácil. Então, a partir desse ponto, conclui o André Luiz, dizendo que a leitura e a escrita passam a ser automáticas. Mas, para chegarmos, está aqui o que eu já falei, dedicação, repetição, muita vontade, querer aprender. Porque não adianta, vou falar mais uma vez aquilo que vocês estão cansados de me ouvir falar. Não adianta pôr o livrinho embaixo do braço e ficar andando com ele para lá para cá, porque osmose não vai funcionar. Ninguém vai assimilar a leitura ou aprendizado por osmose. É isso. Dedicação, trabalho, tem que querer. Assim então, está aí bem claro, ocorreu, continuará a ocorrer com cada um de nós, que de posse das nossas conquistas, obtidas nessas N repetições, reencarnadas e sucessivas, a gente consegue então dar ao princípio, nós, o princípio inteligente, as chamadas atividades reflexas do inconsciente ou automatismo das ações. Olha, gente, fizemos muita coisa naquela escala imaginária, ali é o começo, Deus nos criou, aqui retornamos a Ele, nós estamos encostados naquele começo ainda. Então temos muita coisa para fazer, muitos automatismos para colocar no princípio inteligente. E o mais importante deles, que nós não conseguimos ainda, qual é? Aquilo que o Cristo ensinou. O que ele ensinou? Amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Nós nos amamos. Nós já colocamos isso automaticamente dentro de nós? Se nós nos amarmos mesmo, nós cometeremos excessos, nós faremos coisas que prejudicarão esse templo fantástico que nós temos para criar os automatismos? Não, ainda nem chegamos nesse ponto. Pois não, Sebastião? Os sinônimos do Espírito é o princípio inteligente? O princípio inteligente que veio do Cristo, veio de Deus. A essência, né? A essência, a mônada luminosa. E aí ele foi se criando e foi evoluindo. Que é o Espírito, em suma é o Espírito. Certo. André Luiz traz para nós também, para a nossa reflexão, isso aqui, olha. A teoria de René Descartes, que viveu nesse período aí, ó, 1596 a 1560. Não, ao contrário. 1569 a 1560, uma inversão ali. Filósofo e matemático francês, foi o fundador do método que permite ao homem acesso ao conhecimento claro, ao conhecimento distinto. Aquele método cuja verdade está onde? Em Deus. Deus. Como diz, se eu não me engano é Pascal, acho que é Pascal. Quanto menos ciência, mais matéria. Quanto mais ciência, mais Deus. Então, ou seja, quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu me aproximo de Deus. Então, na obra Discursos sobre o Método, ele afirma que a verdade está, que aqui ficou escuro, não sei porquê, mas está em vermelho, não sei porque ficou escuro. Afirma que a verdade está em Deus. E é verdade, nós sabemos disso. Nós estamos aprendendo que nascemos simples e ignorantes para voltar a Deus. Quando estivermos de posse das verdades absolutas. Hoje, nada. Por enquanto, nada. Reforça a ligação, portanto, entre experiência e conhecimento. Ninguém está aqui para passar numa boa, quietinho, não querendo nem olhar nada. Se fosse isso, Deus já nos criaria para vivermos isoladamente, cada um no alto de um morro, de um monte. Mas temos voz, temos
possibilidade de buscar conhecimentos e experimentar tudo aquilo que nós já conhecemos. Não é verdade? Por que tem alguém que um é faxineiro, o outro é isso, o outro é aquilo, um faz isso, o outro faz aquilo? Será que nós já não fomos isso? Lógico. Experiências dali, aqui, todas as experiências possíveis existentes no universo. Então estamos aqui para isso. E é muito bom o que René Descartes falou, reforçar a ligação entre a experiência e o conhecimento. Dizia, pode-se duvidar de tudo, menos da própria dúvida, pois há uma evidência no ato de pensar, o célebre cogito ergo sum, latim, ou seja, penso, logo existo. Não é verdade? Eu penso, logo existo. Opa! Não, eu penso, eu não existo, morreu, acabou. Que negócio é esse? Mas é só. Pois não, primeiro que eu recomendo. Alô? Vamos voltar aqui. Eu recomendo esse livro, primeira coisa. Depois vamos lembrar que o raciocínio do Descartes era muito mais do que lógico, era cartesiano. Lembra do gráfico? Então, é aquilo, ou seja, para ele chegar na conclusão que Deus é o que é, o raciocínio tem que ser lógico e reto, né? A gente tem que ir pensando tal, penso, logo existo, ou seja, a minha forma de pensar vai definir aquilo que eu sou e eu vou acabar alcançando a Deus. E só mais uma coisinha, Maida. O André Luiz, vamos lembrar sempre disso, quando ele chegou no mundo espiritual, o Humberto de Luna falou, você não é médico, você não sabe nada daqui. E ele era um cientista. E o que ele foi fazer, a primeira atividade dele? Primeiro foi varrer o chão. Agora, esse livro, salvo engano, é de 58. Nosso lar é de 43. Vejam quanto tempo ele demorou para poder escrever isso aí com propriedade. Claro que ele, primeiro, ele teve que fazer a reforma íntima lá mesmo. Quando ele assimilou, e foi uma assimilação muito rápida, ele começou a estudar os métodos da medicina espiritual, para ele poder chegar nisso aqui. E imaginem, o conhecimento que ele já não deveria ter, ele já deve ter visto todas as encarnações que foi possível mostrar para ele, e mesmo assim ele se manteve nessa situação de querer nos ensinar para que nós não caíssemos no mesmo erro dele, ou seja, vaidade e orgulho sem saber absolutamente nada. Algum comentário mais? Algum subsídio mais, meus amigos? Nada? Então vamos em frente. Descartes abordou a verdade do ato reflexo, que obedece ao influxo nervoso de forma automática, propiciando à alma evolução para os mais altos planos de consciência, e isso somente vai acontecer através do nascimento, morte, experiência, renascimento na vida física e extrafísica, em avanço inevitável para a vida superior, partir dali para chegar aqui em Deus. Quando chegaremos? Depende de cada um de nós. Tem alguma dica para fazer isso? Tem. Aquilo que o Cristo ensinou, que eu disse há pouco. Vamos amar a Deus e ao próximo como nós nos amamos. Pronto, é só isso, mais nada. Aí não precisa nem mais de código, de leis, não precisa de juízo, não precisa de mais nada. Nada, acabou tudo. Tudo se resolve entre nós mesmos. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Então olha a distância que nós estamos de tudo isso aí. Agora um outro item que ele vem na sequência falando do automatismo é da herança que nós vamos passando de uma para outra existência. Diz ele o seguinte, que o indivíduo trabalha para a coletividade. E a coletividade, em contrapartida, opera, trabalha para o próprio indivíduo. São as leis de ação e reação. Tudo que nós damos, nós recebemos de volta. É assim que ele vai se ajustando na espécie em que vive. Por quê?
não perde a solução de continuidade. Desencarnamos aqui, nós vamos para o mundo espiritual. Eu vou para uma coletividade, para uma cidade que fala russo lá na Ásia. É isso que vai acontecer comigo? Ou com vocês? Aqui, ó, ajustando a espécie em que vive, sem solução de continuidade. Nós vamos para onde nós merecemos, em torno de onde nós estivermos, para que não haja solução de continuidade das coisas. No homem, a inteligência gera razão, que gera responsabilidade. Mas nós vemos isso na proporção direta hoje? Não vemos. O homem tem a razão, mas e a responsabilidade, na maioria das vezes? O que nós estamos vendo do outro lado do planeta? O que nós vemos aqui, essa guerra civil que nós temos, essas mortes, se somarmos todas as mortes, é uma guerra civil que nós temos aqui. Alguém vê, me dá aqui, não dá, pronto, mata. Cadê a razão? Cadê a responsabilidade? Na verdade, Mário, Pois não. o Descartes falou em 1560 lá, né? É. Penso, logo existe. Depois dele veio outras muitas filosofias que falam. Na verdade, eu também sinto, logo existo. Porque quando Jesus fala mais próximo do que é amor? Amor é sentimento. Né? Quer dizer, eu não posso ser só razão, eu sou razão e eu também estou sentimento. Então eu acho que o que está acontecendo com o homem na situação atual é a questão do amor e do sentimento. É isso que está faltando, né? Porque eu só pensar na razão pura, eu acho que não consigo desenvolver o homem como um todo, né? O homem hoje está preso às sensações. E o que precisa é exatamente abafar sensações e brotar os sentimentos. É isso mesmo. Alguma pergunta a mais? Então vamos em frente. Aí vamos ler o livro Crítica da Razão Pura do Kant, né? Que é justamente isso que ela está falando. Então vamos continuar aqui no nosso livro. Então, na escalada da civilização, primeiro veio o reflexo, depois o instinto, depois o conhecimento, depois do conhecimento, o amor. Que é isso que nós estamos precisando desenvolver. O Espiritismo ele está na terceira fase. Primeira fase de 70 anos foi a fase do quê? Dos fenômenos, efeitos físicos, efeitos de uma forma geral. A segunda fase, os segundos 70 anos, foi o aprendizado. Gente que sabia de cor e salteado, ó, parágrafo tal, blá 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 blá. Estamos no terceiro. Pô, tudo isso em prática. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, está aqui, olha. Depois do conhecimento, nós estamos na hora do amor. Essa é a hora brava agora, meus amigos e amigas. Na prática, né? Então, pelos milhares de anos é que esses conhecimentos levaram o princípio espiritual de forma em forma, ou seja, de corpo em corpo, ao homem atual. Com a evolução que é incessante, um dia ele vai chegar à angelitude. Chegaremos. Quando? Não interessa. O que é tempo? Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Eu estou preocupado com o tempo. Tempo é aqui, de noite e de dia, de noite e de dia. Eu saio da terra, cadê o de noite e de dia? Acabou. Estou preocupado com o tempo, se eu sou eterno, espiritualmente falando. Então, quando nós vamos chegar à angelitude? Um dia. Um dia chegaremos. Um momento chegaremos. Então, nessa sublime escalada, não podemos esquecer que tudo se deveu ao surgimento do automatismo como herança na formação da individualidade responsável. Uma individualidade responsável. Porque o nosso corpo não depende de nenhuma informação que nós estejamos conscientemente pensando e nem de alguma informação externa. Alguém chegar para mim, ô Maida, o teu fígado, o teu pâncreas, aí tá. Não tem nada disso. São heranças que nós vamos assimilando automaticamente. Assim temos que a fisiologia não se separa da psicologia, como acontece hoje, materialmente falando. Mas já está havendo uma aproximação muito grande entre os dois. Por que não se separa?
Porque é aquilo que nós já falamos. No reino mineral, houve a atração, as primeiras atrações no reino mineral. No segundo, no vegetal, nós tivemos as sensações. Começaram as sensações. Frio, calor. E no animal surgiu o instinto, defesa, procriação. Mas antes de chegarmos a isso, nós temos também a consciência, a sensibilidade e a inteligência nominal. Antes de chegarmos, vamos pensar nitidamente pensando ou claramente pensando na procriação, nós tivemos que primeiro chegar à consciência, a ter a sensibilidade para poder chegar à inteligência nominal. Não sei se me fiz entender, se ficou confuso, eu volto para tentar melhorar isso. Deu para entender ou não? Vamos lá. Por que a fisiologia e a psicologia não se separam? Porque um depende do outro. Ou seja, no mineral começaram as atrações. Bom, antes de mais nada, fisiologia, estão os médicos aí que poderiam me dizer alguma coisa. O que é fisiologia? Estudar o quê? Fisiologia, estudo do físio, do corpo, não é isso? Tá. Psicologia, estudo da mente. Então, uma coisa não separa a outra. Nós podemos separar a psicologia da fisiologia hoje? Falar, não, uma não tem nada a ver com a outra. Não tem, porque nós dependemos. A psicologia depende do que está aqui. Você pode estudar separadamente, mas na realidade uma coisa depende da outra. Ou não, ou eu estou falando bobagem. Gostaria de ouvi-los. Pensando em corpore sano. Então, como é que tudo isso aconteceu e por que não há separação? Por uma razão muito simples. Lá atrás, no mineral, começou uma atração muito grande entre o corpo e o que governaria o corpo. Depois, no vegetal, que ainda não tínhamos nenhum corpo, nenhuma mente, mas tinha um fragmento espiritual ali, em formação, começaram a sentir as sensações, como eu disse. Já no animal, mas já tinha uma individualidade no vegetal, fixo. No animal já tinha individualidade, mas fragmentária a consciência, e já tínhamos a individualidade, porque como animal nos deslocamos. Já no homem, nós já temos a consciência, por quê? Aqui no cérebro, essa parte frontal, ela expandiu. E toda a nossa movimentação, todo o nosso raciocínio contínuo é feito nesta parte. Por isso nós temos o quê? Sensibilidade e inteligência. Só que essa sensibilidade e inteligência, hoje nós estamos focando nas sensações que a matéria se nos oferece. Ao invés de fazermos brotar tudo isso em sentimentos para poder ativar aquilo que o Cristo ensinou, amor a Deus e amor ao próximo. Se nós não mudarmos os sentimentos, vamos continuar essa coisa que nós estamos vendo. Está complicado, nós estamos num momento muito difícil. E às vezes a gente pega e fala assim, puxa, mas lá em Roma, naquela época, 2000 anos atrás, era uma libertinagem, era não sei o quê. Gente, hoje é a mesma coisa, não mudou nada. O ser humano não mudou nada. E faz 2000 anos. Você começa a ler, ver, fala, não é possível, acho que eu estou lendo coisa errada. Não mudamos nada. E eu pergunto em sã consciência para vocês, apesar de tudo isso que temos, vai mudar como? Vamos passar a mão na cabeça? A espiritualidade já cansou, gente. Já cansou de nos dar oportunidade. Então, vocês querem continuar, nós incluídos, estou falando nós, seres humanos, tá bom, vamos lá para Quiron, a coisa lá continua como vocês quiserem. Continuando aqui então. Enfim, a transformação da atividade nervosa se transformou hoje na vida psíquica. Então, tudo que nós temos em termos de psicologia depende daquilo que nós recebemos da nossa mente, ligada à mente e o corpo físico. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Vamos em frente. Então agora vamos falar um pouquinho da evolução dos princípios cosmocinéticos. O que são? São as forças que mantêm em equilíbrio o quê? Os astros. O movimento e o equilíbrio dos astros. Então, os dias lá de Moisés, os dias da criação, Deus criou a Terra, ou criou o universo em 7 dias. Que dias são esses, meus amigos? Compreendem épocas imensas. Imensas! Não sabemos exatamente quanto foi. Primeiro dia criou isso, segundo dia criou e no domingo descansou. Que história infantil é essa? Nós não podemos aceitar isso não, gente. Isso aqui são épocas imensas. Não dá nem para pensar o que é isso. Então a modelagem do corpo físico e do corpo espiritual demandaram incontáveis milênios. Ou seja, isso foi visto, o tempo foi visto na aula anterior da doutora Fernanda. Então, foram milênios, ou seja, 1,5 bilhões de anos. Estou falando do corpo físico agora. Os instrutores sempre presentes orientam e supervisionam a evolução terrestre. Nós não estamos jogados às traças, não, como se diz na gíria. Estão sempre do nosso lado. Só que eles respeitam as nossas decisões, respeitam o nosso livre-arbítrio, não interferem. Quer usar droga? Tá bom, você não deve usar. Eles sugerem, encontram conosco no mundo espiritual, dizem, não faça isso, vai ter problema. Não, eu quero. Tá bom, usa, o problema é seu, aguente as consequências. Eu quero beber, o problema é seu. Eu quero isso, o problema é seu. Ninguém vai te proibir, mas também não vai te obrigar a nada. Como os espíritos são criados, é uma questão atribuída apenas a Deus. Mas a evolução como lei divina é a mesma para todo o universo. Ponto, diz André Luiz. Então não tem diferença. O que vai diferenciar é o meio onde nós vamos viver. Aqui nós dependemos do oxigênio, do carbono, do etc, etc. Lá, sei lá do que se depende, mas são outros elementos. O que vai variar é o meio. Mas aqui, a evolução é sempre a mesma, do mesmo jeito, do mesmo sentido. Então, pelo fato da lei de evolução ser para tudo e para todos, que há o equilíbrio tanto na vida dos seres e na rotina cósmica dos astros. Já pensou se o movimento de rotação da Terra estivesse na mão, vamos dizer, para não ser muito chato, não vamos falar de meia dúzia, mas de 1 milhão de humanos, para que ela continuasse aquele movimento, vou falando translação, só rotação. Ia ter dia que o Sol ia brotar aí, ia amanhecer às 9 da manhã, ia anoitecer não sei que hora, ia ser uma confusão total. Está aqui, olha. Há quantos, interrogação, anos o universo está aí funcionando no equilíbrio, num automatismo impressionante? Por que a Terra dá a volta em torno do Sol exatamente 365 dias e mais algumas horas? Toda vez tudo igual. Por que não diminui, não pisa no freio, não acelera? Há quantos N anos? Não sabemos quanto tempo isso. Já pensou? E tem gente que fala, não, Deus não existe, isso é obra do acaso. Acaso é a existência desse que faz uma afirmação dessa. É impossível, gente, é impossível. Olha quem que levantou a mão. Pois não. Uma pergunta que eu não consegui fazer na semana passada. A doutora mostrou a evolução desde a ameba. Nós vamos ver isso agora. Está na sequência. Eu ia perguntar do espírito, assim, quer dizer, o espírito também... Fragmento espiritual, fragmento. Porque o espírito só vai ter consciência a partir do momento que ele sai do animal e entra no hominal. A partir daí, até então, ele é coordenado pelos espíritos instrutores. Vamos lá. E por essa razão, então, que o perispírito veio capeando como uma capa a individualidade espiritual,
com a lei da evolução e vem progredindo então, desde as vidas menores, vem progredindo além do sepulcro, ou na reconstituição do berço, ou quando ele renasce. A gênese dos órgãos psicossomáticos, vamos ver um pouquinho então. Os órgãos do corpo espiritual ou perispírito, vamos lá, ó, falando dos órgãos do corpo perispiritual ou perispírito, não estou falando desse, aqui. Sendo a forma aos órgãos do corpo físico, foram sendo construídos e progredindo, bem devagar para guardar, de acordo com a qualidade de vida do ser no campo terrestre. De acordo com a qualidade de vida do ser no campo terrestre. Então veja, que vida eu estou levando aqui? Com qualidade? Qualidade no sentido de respeitar essa máquina que me foi emprestada? Ou eu tanto faz como fez, dane-se? Está aqui, ó, a resposta está aí. Quem diz isso é André Luiz, não sou eu. Como se adquiriu o tato? Inicialmente foi adquirido na passagem pelas células nucleares dos protozoários, com seus movimentos semelhantes às amebas. Aqui, claro. Então aqui, uma ameba está aqui, ela se movimenta pelas expansões pseudópodes, ou seja, ela vai tendo expansões naturais em torno dela e ela vai se movimentando desta forma. Tá aqui, ó. E as amebas fazem alguma coisa para nós? Lógico. Se você ingere ameba, você vai ter uma amebíase. Ou seja, como nós vamos ingerir uma ameba? Por águas ou alimentos contaminados. Nós aprendemos que tem que filtrar a água. Posso chegar na beira da sarjeta e beber aquela água? Não, não posso. Porque nosso organismo não permite. Ele não vai ter como combater essas amebas. Então esse é um dos primeiros passos para a gente adquirir o tato que nós sentimos. Ou está frio, está calor, está quente, etc. E na sequência nós tivemos então o paramécio. O que são os paramécios? São ciliados que se movimentam através dos cílios. É que aqui não está dando para ver, mas aqui são tudo cheio de cílios, de pelos, ó, a volta toda. Então ele vai se movimentando como se fossem perninhas, para nós entendermos melhor. E o que o paramécio faz? Ele se alimenta de bactérias. Por exemplo, ele ingere 5 milhões de bactérias em 24 horas. Vive aonde? No sistema aquático, para nos ajudar contra as amebas, por exemplo, e outras que poderiam ser prejudiciais para nós. Isto nos ajudou a desenvolver o tato. Você já foi uma ameba? Eu já fui, todos nós já fomos. Não nascemos simples e ignorantes, passando por todas as experiências? Lógico, fomos. Não tem, vamos voltar a ser? Nunca mais. Está claro no livro dos Espíritos que o Espírito não retrograda. Ele estaciona, mas voltar para trás ele não volta. Passamos também pelos flagelados, está aqui, ó, a leishmania. Flagelado seria, vamos dizer, esse rabinho comprido, através dele se movimenta, e ele traz para nós o que é a leishmaniose, transmitido por esse mosquito, o mosquito palha, que deixa feridas na pele, nos lábios, no nariz. Mais o que? Plasmódio também, parasitas, está aqui, olha, que são levados pelo sangue e que são, por exemplo, das doenças é a malária. Ele, por esse mosquito aqui, o Anopheles, ou mosquito prego, como é conhecido, ele injeta o plasmódio através da picada, através da saliva. Quando ele saliva, ele já põe o bichinho lá dentro. Aprendemos por aí a nos movimentar, o tato começou por aí. E a visão? Principiou pela sensibilidade do plasma, pela massa como um todo. Porém, em que tipo de vida já existente? Nos flagelados. Começou por ali. Nas amebas não, mas nos flagelados.
Por que começou a visão? Em decorrência da excessiva exposição à luz solar. Começamos a criar sensibilidade pela luz solar. O olfato aconteceu nos aquáticos mais simples, pelas excitações que existiam no ambiente, nos aquáticos. Como se adquiriu o gosto paladar? Nas plantas armadas de pelos viscosos que destilavam sucos digestivos. Aqui, está aqui, ó, a alga marinha está aqui, ó. Como surgiram também as primeiras sensações sexuais? Nas algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas, com atração mútua, mas também num esboço de epiderme sensível, e teve que haver uma simpatia, geneticamente simpáticas. A lei de atração, os afins se atraem. Trabalho da inteligência. A reflexão permanente implica então na inteligência contínua, que gera, por sua vez, automatismo inteligente no corpo espiritual. Então, tudo que nós fazemos, por que nós trabalhamos, gente? Você pararam para pensar? A gente vai dormir, tá bom, dormi, acordei. Tocou o relógio, não está dar um murro no relógio. A gente levanta, vai fazer o quê? A higiene corporal, tomar o café. Fazer o quê? Pegar o carro, pegar o ônibus, enfim, vai para o trabalho. Chega no trabalho, bate ponto, assina ponto, fica o dia inteiro, sai para o almoço, tá? Toma um café, termina, vai para casa, pega o carro, pega o ônibus, tal, janta, almoça, conversa, vê um pouco de televisão, dorme. Amanhã, tudo a mesma coisa. Para que isso? Para que essa repetição? Vocês perceberam a repetição? Para que essa repetição? Para desenvolver inteligência. Desenvolver inteligência e o que mais? O automatismo nas coisas. Sem repetição não vai para frente, não cria automatismo. Continuando. Esse automatismo inteligente implica em ações espontâneas, quando fica automático, que estão levando o princípio inteligente do átomo ao arcanjo, de acordo com a questão 540 do Livro dos Espíritos, e segundo a lei divina, do merecimento também. Vai levar onde? Vai levar para ganhar a imortalidade nos cumes divinos. Com o trabalho de quem? Trabalho de si mesmo. Nós trabalhamos aqui ajudando um ao outro, mas tudo que fizermos estamos fazendo para nós mesmos. Está aqui, a resposta está aí, ó. Nós só vamos crescer se nós realmente trabalharmos e muito. As considerações finais, então, como vimos, os automatismos biológicos e perispirituais foram todos elaborados e implantados no homem pelos arquitetos siderais. Tocou o despertador aí, agora temos que trabalhar. Está vendo só? Olha aí. Nas células, como princípios inteligentes de feição rudimentar, renovando-se continuamente nos animais, estando hoje estagiando nos hominais. E vamos ao final então. Nossa parte, ou seja, a responsabilidade individual no processo evolutivo consiste em quê? Igualmente continuarmos a elaborar, implantar no espírito o quê? Automatismos morais, consubstanciados nas diversas virtudes que a moral do Cristo, nosso modelo e guia, ensinou e exemplificou. Tá certo? Então, meus amigos, isso é um livro muito gostoso, difícil de ler, mas muito bom. Não é leitura de romance, é para ler um capítulo, voltar para trás, um capítulo não, um parágrafo, voltar para trás, pensar, pesquisar, vai para o segundo, junta. É uma coisa demorada, mas vale a pena. Isso foi escrito já faz tempo. A ciência está começando a perceber. Opa, isso aqui já foi dito faz tempo. E nós estamos aqui querendo descobrir agora. Imagine se realmente eu já tivesse olhado isso com muito carinho. Onde estaríamos hoje? Perguntas, comentários? Nada?
Então, muito obrigado a todos, saúde e paz, bom feriado, obrigado internautas e até o próximo encontro. Vamos ao trabalho?